Olá pessoal, como é que está a economia internacional? Vamos dar uma espiada? Aqui é o Enio Amorim. Olá gente, no vídeo anterior eu falei que ia dar um panorama econômico global. Mas para que o vídeo não ficasse tão grande, eu ia dividir em duas partes, a parte nacional e essa aqui agora, a parte internacional, perfeito? Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de fazer uma nota corretiva. Na parte de mercado financeiro, em que eu falava sobre o dólar, eu falei na data do dia 29, numa quarta-feira. Corrigindo, no caso seria terça-feira, dia 28. Perfeito? Então essa é a nota corretiva. Mas agora sim, sem enrolação, direto ao assunto, afinal de contas você está aqui para se informar. Gente, além da questão da pandemia, a qual está levando medo no mundo inteiro, há, há dois grandes players internacionais, dois fortes titãs, dois grandes atores o qual estão entrando em atrito e repercutindo no mercado financeiro. Esses dois grandes gigantes, como eu refiro, é Estados Unidos e China. Esses dois gigantes estão entrando em atrito novamente. Agora a questão se expande além da pandemia, correto? Então, gente, ao longo do vídeo, eu passei o motivo pelo qual esses dois estão entrando em atrito, alguns pontos dos quais é, estão brigando, correto? E além disso aí, os resultados que essa briga repercute, perfeito? Além disso, gente, eu vou tomar como referência Estados Unidos e Europa para passar o panorama global, certo? Então, ao longo do vídeo você vai ver esses dados muito mais analisados, bem mais em um contexto bem mais focado, perfeito? Então, acompanhe primeiramente o atrito envolvendo Estados Unidos e China, beleza? Então, acompanhe a primeira parte. Vamos lá, né, gente? É, O conflito desses dois gigantes, desses dois grandes players, já veio ocorrendo. A pandemia somente acentuou esse conflito. Por quê? Segundo Donald Trump, a China acusa a China de ter permitido que o vírus adentrasse e atravessasse a economia mundial. Perfeito? Outro ponto é que, recentemente, os Estados Unidos mandou que seu consulado na China fosse fechado e que a China, por sua vez, ordenou que o seu consulado nos Estados Unidos também fosse fechado. Outro ponto que merece destaque na briga desses dois titãs é a fase 2 do acordo comercial dos Estados Unidos e da China. Segundo fontes e segundo matérias que eu acompanho aí na imprensa internacional, na Bloomberg, né, possivelmente a fase 2 do acordo comercial não irá ocorrer, possivelmente usando uma linguagem um pouco mais baixa, né, vai para o lixo, por conta que não há interesse dos Estados Unidos em levar adiante a fase 2. Segundo a China, ela pretende cumprir todos os acordos da fase 1, mas ambos não têm interesse em prosseguir para a fase 2. Perfeito? Agora, gente, o conflito desses dois titãs tem repercussão aqui, no mercado financeiro. Por quê? Na última quarta-feira, dia 29, o dólar fechou cotado a 5,15, uma redução percentual na ordem de 0,15. Perfeito? Em sentido oposto, o ouro, por sua vez, aumentou. Por uma curiosidade, tanto o dólar quanto o ouro servem de mecanismo de proteção para o investidor. Perfeito? Então o investidor procura muito esses mecanismos para se proteger. E aí, gente, um outro ponto pelo qual o dólar reduz é porque está ocorrendo a flexibilização eh, econômica mundial de forma gradual, certo? Então, esses são os motivos e são as consequências no mercado financeiro, perfeito? Aqui, gente, eu peguei
o dado dos Estados Unidos e da zona do euro para usar como referência para dar um panorama na economia internacional. O mercado de trabalho nos Estados Unidos recentemente foi divulgado e veio com um número surpreendente de forma negativa, mais negativa que o próprio mercado previa, certo? Em sentido oposto, o consumo é que veio maior. Resultado disso é que é o seguinte, né? Os Estados Unidos estão preparando um pacote aí para injetar na economia, para justamente para aquecer ainda mais o consumo. Perfeito? Já a zona do ouro, por sua vez, recentemente, né, foi divulgado os dados da produção industrial e foi muito bom, porque veio 53 pontos, o que significa que é o seguinte, um número maior que 50 pontos significa uma ótima produção industrial, significa que a economia está reagindo, certo? Já em sentido oposto, o consumo das famílias, que veio muito baixo, inclusive recentemente foi divulgado o PIB, em que o consumo das famílias foi responsável pela queda na, no PIB, certo? Em vista disso, a zona do euro prepara um pacote trilionário, acima de 1 trilhão, para justamente injetar na economia, para estimular ainda mais os dados econômicos, certo? Gente, nessa parte de referente a tendências, né, eu vou ter que ser aqui muito cauteloso por conta que é o seguinte, o momento é muito complexo para se traçar um panorama mais certeiro, porque o mercado em si está cheio de incertezas, perfeito? Então vamos lá. Há pouco tempo, nos Estados Unidos, o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, veio a público e fez uma seguinte declaração em que a economia dos Estados Unidos iria já se recuperar já no segundo semestre desse ano, certo? Então, esse é o comentário por parte deles. Aqui a minha análise é da seguinte forma. Até que se tenha uma vacina assim, definitiva, aquela que já possa ser usada, o que se subentende-se com as tendências para o futuro é mais ou menos da seguinte forma. Essa é um pouco mais heterogênea. Em outras palavras, significa o seguinte, né? Os dados que forem já saindo irão apontar, por exemplo, umas horas vira o comércio em alta, mas por outro lado, o setor de serviço em baixa. Os dados do emprego pode ser que venha alto ou em baixo, mas por outro lado, a indústria venha em baixa ou venha em alta, ou em sentidos opostos, ou então em sentidos iguais. Perfeito, gente? Então, essas aqui são as principais tendências com relação ao panorama econômico, sobretudo o internacional. Perfeito? Então, se você ficou com alguma dúvida, se você queria alguma coisa mais detalhada, é só entrar em contato comigo pela minha via de atendimento que está logo aqui abaixo. Perfeito, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau!